E aí, Titi na área, fala aí família rica, é nóis. Tá curtindo aí esse módulo de skills? Agora nós vamos fazer uma skill aqui, ó. A skill dos sábios. Perguntas. Pablo, o que é pergunta? No português é tudo que você faz depois de interrogação no final, né? É isso aqui, ó. O que é isso aqui, ó? Você tem que entender que quem faz pergunta, nunca mais você vai olhar para a interrogação de um jeito diferente. Olha o sinal de interrogação, olha isso aqui. Isso aqui é um bot, ó. Quando você faz pergunta, olha o que você está fazendo. Você está dando um bote. Então, quando eu ponho interrogação, é como se fosse uma cobra em pé. Você nunca mais vai esquecer disso. Não sei por que eu estou te contando. Você vai entender que é uma cobra. Você vai entender que é uma cobra que está dando um bote. E quando a pessoa responde, ela tomou. Então, a pergunta, ela é o quê? É uma cobra sobre um ponto final da pessoa. A pessoa não tinha falado, eu estou dando um bote depois da fala dela, então ela vai ter que me entregar mais. Você vai lembrar sempre desse símbolo. É um ponto final que a pessoa quer colocar, mas eu estou dando um bote através de uma pergunta. Então, toda vez que você ficar respondendo pergunta de forma desenfreada, você lembra que era para pôr um ponto final naquilo e alguém está te dando um bote. Lembra desse símbolo. O que acontece? Quem é tolo não faz pergunta. Então, eu vou te mostrar aqui, ó. O sábio e o tolo. Qual é a diferença do sábio e do tolo? Esse aqui faz pergunta. Esse aqui, ele responde com pergunta. Ao invés de reclamar, faz pergunta. Ao invés de murmurar, pergunta. Tudo dele é o quê? Pergunta. 5-0 já. Esse aqui, cala a boca. Esse aqui espera o outro falar. Se eu te falar toda a diferença de um sábio e um tolo, você não vai acreditar. Esse aqui sabe ouvir. O sábio, ele sabe esperar. Ele sabe se comportar. Sabe se comunicar. O tolo não sabe nada. Por isso fala demais. Por isso reclama, murmura, afirma, enche o saco. O tolo é esse cara. Pra que fazer perguntas? Porque tem uma coisa chamada óbvio. O óbvio e a lógica. O que é o óbvio e o que é a lógica? O óbvio é o que é, para mim, isso aqui é a matemática. Lógica é matemática. Lógica é numérica. O óbvio é letra. Você vai lembrar sempre disso aqui, ó. O óbvio é letra. Eu vou te explicar. Isso aqui é número. Tudo que é lógica é numérico. Número e letra. O que é letra? Qualquer um pode falar o que quiser. É só pegar a letra e escrever um texto ou uma frase. O óbvio. Mas eu achava que era de jeito. Achava já é óbvio. Então é sobre achismo, é o óbvio. O que é o óbvio? Meu sistema de crença, minha cultura, meus resultados me levam a pensar uma coisa. Aquilo é a obviedade minha. Por exemplo, a pessoa fala, mas eu não achava que Deus operava de jeito. É porque se eu acho, é óbvio. Na lógica é assim que funciona. Por que eu faço perguntas e você vai desenvolver essa grande habilidade, essa grande skill, para você não se passar por tolo? Lá em Provérbios 17:28, salvo engano, 17:28 está escrito o seguinte: até o tolo se passa por sábio se ele ficar calado. Então, o que acontece? Como que um tolo se liberta? Através do conhecimento. E aí, quando ele usa o armamento do sábio, e o principal armamento do sábio é fazer pergunta, ele para de ser óbvio, ele para de inventar conversa, e ele começa a entrar na lógica e começa a entender isso por números. Por que eu sou um cara impossível de não fazer alguma coisa? Não ter essa possibilidade. Eu sou impossível. Eu faço o que eu quiser. Porque tudo no campo físico tem lógica. Tudo no campo metafísico tem lógica, porque tudo é número. Então você tem que entender o casamento dos números com as letras. Se é só contação de história sem nenhum número, é só obviedade. Você vê, por exemplo, a religião, o cara fala assim, Jesus vai voltar tal dia. Aí eu falo, isso aí não tem lógica. Porque uma fala que produziu lógica foi,
alguém falou assim, ninguém sabe o dia da volta a não ser o pai. O próprio filho falou isso, que eu fiquei Jesus. Então, se não tem lógica, eu pego a sua falácia e combato ela com o quê? Com lógica. Quando uma pessoa conta uma coisa para mim e é obviedade, eu não estou nem aí, não quero saber. Então, a gente descobre a lógica e o óbvio. Para que a gente faz pergunta? Para achar isso aqui, ó. Lógica. Lógica não é obviedade minha ou sua, lógica é universal, lembra sempre disso. Nas perguntas tem as abertas e as fechadas. O que é pergunta fechada? Você é feliz? Você é feliz? É uma pergunta o quê? Fechada. Você é feliz? A pessoa vai responder sim ou não. Na pergunta aberta, ela tem que desenrolar para responder. Eu vou fazer assim, o que te faz feliz? Essa pergunta obriga o cérebro da pessoa a fazer o quê? A ter que arrumar a lógica do porquê que ela é. Nas fechadas, aprenda isso. Eu posso esperar pelo menos 90% de resposta mentirosa. O que o cérebro mente? O cérebro mente por um motivo. Ele não quer gastar energia. O que ele faz? Ele nas perguntas abertas, o que acontece? Por que você não está como eu te vi há uma semana atrás? O que mudou na sua vida? A pessoa não dá conta de falar sim ou não. Então, na pergunta fechada, vem o sim e o não. Aqui tem que entregar dados. Aqui acontece a entrega de dados. O que acontece aqui? Entrega de quê? De dados. Então, o que a gente tem que fazer? Nesse processo de pergunta, nesse tempo que eu estou te explicando aqui de aula. O que eu quero que você entenda? Quando você começa a apurar essa arte, você vai ver que tem uma pergunta chamada top. É a primeira que sai da sua cabeça. Quando essa pergunta sair, você vai perceber que a pessoa vai responder. A pessoa vai responder e isso vai te dar mais munição. Então, eu quero que você pegue 3 pessoas, é a tarefa de hoje. Quero que você pegue 3 pessoas e já prepare as perguntas. Não precisa. Você pode chegar na frente delas e metralhar. Só que o objetivo é fazer 5 perguntas para cada uma das 3. E você vai fazer a primeira pergunta qualquer jeito, tanto faz. A segunda, terceira, a quarta, a quinta depende das coisas que elas falarem. Eu quero que você faça um relatório disso, explicando qual foi a sensação de governar sobre as perguntas, tá? Você precisa dessa habilidade aí para você tocar o terror na terra. Tamo junto até depois do fim, é nóis.